Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ilustríssima e o programa de hoje está repleto de empreendedorismo com esse casal e eu tenho muitas dúvidas, imagino que o pessoal de casa também tenha, né? E quero muitas dicas, o que eles também querem. Boa noite, Jones. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá assistindo. É isso aí. Está com o Jones Coan e com a Carol Coan hoje, né? Jones, já vou começar contigo, né? Já vamos conversar então. Bora. Tu trouxe um travesseiro pra gente sortear nesse Isso aí. programa, né? Trouxe dois brindes aí, Dois presentes. brindes. Gente, olha que maravilha. Eu não falei que era sobre empreendedorismo? O poder da autorresponsabilidade. O Jones fez um monte de curso, né, Foi. sobre autoconhecimento e é interessantíssimo o trabalho do Paulo Vieira e eu recomendo que vocês participem para ganhar esse livro. Eu fiz todo o processo de coach no ano passado. E antes de eu fazer o processo de coach, eu cheguei até esse coach que eu fiz, que é o coach integral sistêmico, depois de ter lido esse livretinho aqui. Um livrinho bem pequenininho, Bem mas legal. poderoso, tá? Se vocês não acertarem, eu vou levar para mim. O título dele é o Vou poder, levar embora. o poder da autorresponsabilidade. Transformou a minha vida, a minha maneira de mudar, de ver o mundo. Que ótimo. A autorresponsabilidade, que era algo que antes eu não tinha. Né? E aí ele também trouxe um travesseiro, gente, é um travesseiro, não é tão fofinho, ele é mais durinho. O que Ele tem dentro é- desse travesseiro? Ele tem aquele visco da NASA. Ai, que legal, Visco da ó. NASA, só que uma densidade um pouco mais alta, porque Aham. muitos reclamam que o travesseiro da NASA ele abaixa muito, ele não Às tem vezes um suporte. travesseiro muito macio, Isso. ele começa a dar problema, começa a doer Isso. também a cabeça, E né? esse ele tem uma densidade um pouquinho acima para quem tem uma cabeça grande também. Tem mais conforto, né, Jones? Sabe que a cabeça. Exatamente, a travesseiro para homem e para mulher não pode ser o mesmo, nem sempre é o mesmo, porque o homem tem a cabeça mais pesada do que a mulher. Ah. Geralmente. E aí né? acaba dormindo todo torto, se o travesseiro Isso. ele é muito fofinho, né? Exatamente. Então, quem quer esse travesseiro também vai participar do nosso programa. Como é que faz para participar? A gente colocou um número de 0 a 200 naquela folhinha ali. Então, ela vai ficar ali o programa inteiro para vocês não acharem que eu tô roubando aqui, que eu tô mexendo os pauzinhos para alguém. Então, assim, ó, a folhinha tá ali, ela já tem um número de 0 a 200. Então, vocês vão lá e coloquem de 0 a 200. Quem acertar primeiro o número ganha o travesseiro e a segunda pessoa que acertar o número ganha o livrinho do Paulo Vieira, que é um livro maravilhoso que, segundo o Jones, vale muito a pena a leitura. Vale muito a pena. Então, vamos começar pelo início, né? Bora. A gente já foi lá conversar, que depois eu também quero saber. E a gente já conversou sobre o travesseiro, que eu também já quero saber um monte de coisa da empresa de vocês. Tá. O início é como vocês conheceram. Como é que foi? É meio longe, né? A história é meio... Há 8 anos atrás, né? Boa noite. Fazem 8 anos. Conta, Carol, que é coisa de menina, lembrar do namoro, Carol, conta. Mas o Jones 8 anos atrás nós nos conhecemos na escola do Itanema, em Lauro Miller. O Jones era professor de história e eu era professora de matemática. E nós conhecemos lá, né? Começamos a conversar e a partir daquele momento a gente nunca mais se desgrudamos, né, lindo? O quê? 8 anos que estão juntos. Sim. Fez 8 anos em dezembro. Continua linda a nossa história? Então, é isso. Assim, há 8 anos atrás, nós éramos professores e já passando um pouquinho para a nossa história empreendedora, assim, né? No final do ano letivo, do ano de 2010, nós éramos professores ACT. Professor ACT, o que que é? É o admitido em caráter temporário. É o admitido e demitido, admitido e demitido, Demitido, todo ano. demitido. Olha, a gente pegou alguma fila, assim, para chamada de professores. As escolhas que são uma delícia, né? As Porque às vezes escolhas. elas demoram dias e dias e dias. Exatamente. E então, todo final de ano, nós éramos automaticamente demitidos, porque terminava o ano letivo, acabava o contrato, os professores que não são efetivos, né, que não são aqueles contratados que passam em concurso, né, eles têm que, final do ano, são convidados a deixar o quadro de professores e esperar o próximo ano, a próxima lista, a próxima chamada, para ver se vai ter vaga. E o professor que, quando ele é
Quando ele passa por isso, ele já é acostumado a fazer o quê? Poxa, em dezembro eu vou ficar demitido, né? Vou perder a minha renda, vão fazer alguma coisa. E naquele ano, de 2010, no final de 2010, a mãe da Carol, junto com o padrasto dela, eles tinham um mercado, eles compraram um supermercado no Camacho, e aí vem a história do Camacho, porque a escola que nós dávamos aula era em Lauro Miller, pé da serra lá, próximo a Uruçanga e Orleans. Tu morava em Orleans e a Carol em Uruçanga. Vocês vão ver que vocês vão misturar todas as cidades também. Isso. Eu sou natural de Orleans, nascido lá, a Carol é natural de Criciúma, né? E foi morar com os pais em Uruçanga. E então é isso, a nossa história começou no Camacho. Nossa história empreendedora começa no Camacho. Quando encerra o nosso ano letivo, nós ficamos desempregados, aí nós fomos ajudar a mãe da Carol e o padrasto dela com o supermercado Souza, lá no Camacho. Fomos lá trabalhar o verão inteiro e assim a gente fez. Trabalhamos o verão inteiro. Eu trabalhei de empacotador, veja bem, né? Com graduação, com pós-graduação, Botou a mão na massa, com formação, exatamente. Tem que ser, tem né? a vaga. Vamos lá. Mas é das 7 às 10 da noite. Vamos lá. Não tem problema. Não tem problema. Isso, e a Carol trabalhava no caixa, eu cheguei a trabalhar também em repositor de supermercado. Ficava repondo o verão inteiro, repondo as prateleiras, que há 8 anos atrás, no Camacho, o verão era muito bom, muito forte. Então era um movimento, assim, louco. Eu nunca trabalhei tanto, gente, assim, até às 10 da noite. E saudade daquele tempo. Saudade. Sábado, domingo, feriado. Mas, e foi isso. E aí, ali... Entre uma reposição e outra, né? O romance no supermercado no Camacho. Entre uma entrega e outra de rancho, né? E era assim mesmo. Mas é bom pra ter história, né, Carol? A Carol já tá ficando vermelha, porque agora a entrevista tá ficando boa, Carol. Camacho, velho e bom Camacho. Essa é... Olha, porque a gente tava brincando com o Jones, largar tudo, né? Um trabalho de professor pra ir repor mercadoria num supermercado, né? No Camacho, pela Carol, já era muito amor lá, ó. Muito amor. Já era muito amor. É isso. E aí, vocês ficaram um tempo. Quanto tempo vocês ficaram trabalhando com a tua sogra, né? A mãe da Carol que tinha o mercado. Olha, daí o que acontece? Eu trabalhei nesse verão, né? Trabalhei como eu falei, como empacotador, depois do carnaval. E aí eu voltaria para Orleans para fazer ali para participar da escolha de novo. E a minha ideia era voltar a ser professor novamente. A Carol não, ela já tinha decidido ficar no Camacho e ajudar a mãe dela. E aí até voltei para Orleans, consegui a aula, não que eu queria, mas o amor falou mais forte, né? Ah, mas já tinha pego a aula já. Aí eu cheguei a pegar a aula, voltei para Orleans, cheguei a pegar a aula, mas não queria mais. A gente enfim, assim, foi muito forte o que a gente viveu. E aí tu E a gente não achava que queria mais também separar. ficava um pouco longe, né? Porque Ficava. tu em Orleans e ela no Camacho, difícil de se ver, de manter Exatamente. um contato, né? O que estavam se vendo todo dia no verão, de repente se vê uma vez por semana, né? Exatamente. Aí a Carol acabou ficando ali trabalhando com a mãe dela. Depois de 1 mês ou 2 meses, nós conversamos e a gente decidiu. Foi a primeira grande decisão que a gente tomou, né? O que o mundo do empreendedorismo coloca isso para nós todos os dias. Tomada de decisão. Nós vamos ter que tomar decisão a todo momento, né? E tem que entender que às vezes toma decisões certas, às vezes toma decisões erradas, mas a gente tem que tomar decisão. E a primeira decisão que nós tomamos foi de nos juntarmos, vamos dizer assim, né? E ir morar para o Camacho e trabalhar lá. Trabalhar nesse supermercado. Porque anexo ao supermercado tinha o Comercial Souza, que era uma loja de móveis com tudo junto. Vendia de tudo. Nessa loja vendia peixinho, sabe? Peixinho mesmo, peixinho vivo, tartaruguinha, pet shop, lingerie, roupa. A pessoa ia comprar um armário e encontrava de tudo. Claro, porque, pensa bem, no Camacho, o Camacho não tinha esse acesso que tem hoje. Quando nós fomos para lá, passou a ponte do Camacho, era Aí a estrada de chão. variedade se tornava atrativa, Exatamente. né? Já que não era assim tão fácil de encontrar, né? Isso. E aí era um comercialzão, que tinha de tudo mesmo.
E eu vi aquele comercialzão e eu pensei, poxa, dá para transformar isso aqui numa loja especializada de móveis. Porque eu vi lá no verão que saía bastante móveis, mas a loja era muito pouco especializada, tinha poucas marcas, não tinha preço bom, não era nem um pouco competitiva. E como eu já tinha trabalhado há uns 15 anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, numa loja de móveis em Orleans, mais numa dessas vezes que acabava o ano letivo e eu tinha que achar emprego. E aí eu fui trabalhar numa loja de móveis num verão, e aí eu peguei uma certa experiência. E eu pensei, olha, dá para transformar aquela loja ali numa loja de móveis e atender a região do Camacho. Foi a primeira visão empreendedora que eu tive ali na região. E aí eu fiz a proposta para o padrasto da Carol, e que eu ficaria ali e gerenciaria aquele comercial, gerenciaria aquela loja ali e transformaria ela numa loja de móveis especializada. Ele pensou um pouco e concordou. Só que, como ele disse, eu não posso te pagar o que tu ganha hoje como professor. Eu posso te pagar um tanto, que era quase 1/3 do que eu ganhava. Muito pouco. E aí, mais uma vez, a decisão, né? E aí a gente acabou decidindo ficar, apostando de que eu transformaria aquela loja numa loja com maior fluxo, com maior venda, eu dobraria o faturamento e automaticamente iria aumentar minha renda. E assim a gente começou. Né, Linda? Que mais? E aí, depois que tu começou a mexer naquela loja e tal, e ela começou a ficar uma loja especializada, quando que foi o salto para transformar o Comercial Souza, né, nas lojas Coan? Aí vem todo o processo, né? Algo inconsciente. Na época eu não tinha formação de administração. Eu tinha muita vontade, um perfil comportamental propício para isso, para empreender, mas eu não tinha formação. Formação de administração, né? De contabilidade, muito pouca experiência. Eu tinha trabalhado como vendedor só em loja de imóveis. Mas agora administrar, gerenciar, né? Na prática eu não tinha essa habilidade. Eu tinha o sonho, tinha a visão, mas não tinha habilidade. Então, mas assim, vamos enfrentar, vamos fazer. E o que nós decidimos? Pô, queremos transformar essa loja numa loja de móveis, então eu tenho que fazer o quê? Focar nisso. E aí nós começamos a visitar as principais feiras de móveis do Brasil e do setor. Ler revista, comprar revista sobre o tema, sobre o assunto, começar a ler sobre administração, sobre gestão. E aí nós começamos a visitar as principais feiras de móveis do setor. E aí ali a gente começou a ter acesso às fábricas, aos representantes, a esse mundo mesmo, né? No mundo de imóveis que é... E aí começou a fluir, começou a coisa andar. Porque os representantes não queriam. O representante não queria ir no Camacho. O Camacho, eles pensavam, né? Mas vai ter loja de imóveis lá, o que é o Camacho? Não, mas E aí eu tinha que convencer, muitos não queriam ir. Aí eu indo para as feiras... Porque agora o comércio do Camacho tá bem forte, legal, tá forte, claro. mas há quantos anos atrás, 8 né? anos Há 8 atrás. anos atrás era quase assim que vamos lá atender. Na verdade tinha só vocês, não tinha muita gente trabalhando com isso, né? E já tinha o comércio local, né? Forte, ali, o supermercado, né? Mas móveis era uma não. coisa que não Móveis não. tinha. Exatamente. E aí muitos representantes não queriam ir, nós tínhamos dificuldades com isso, mas como aí nós fomos procurá-los, nós fomos nas feiras, e aí nós começamos a dar essa cara e eles começaram a nos visitar e a gente ter acesso a grandes marcas. Né? E que, claro, que nesse período nós tínhamos também a ajuda da minha sogra e do padrasto da Carol, que eles sim tinham muita noção de administração e gerenciamento, porque eles já gerenciavam o supermercado, né? E nós fomos unindo ali, juntando forças e começamos. Toda essa história de empreendedorismo, né? Que é uma história assim de bastante dificuldade, bastante desafios, mas muita coisa boa também, né? Falar um pouquinho, né? Quer falar um pouquinho? Bem mecânico, quer falar um pouquinho? A chamada do programa foi uma ideia que eu e o Jones, a Carol, a gente teve. O quanto é complicado empreender, né? E o quanto é complicado empreender dentro de um relacionamento também, né? Então, se já é difícil trabalhar, né, com uma empresa, administrar, se relacionar com funcionários, com patrões, com colegas de trabalho, imagina quão difícil é trabalhar com o esposo ou com a esposa, né? Sim. E aí a Carol concordou em a gente comentar, né, sobre isso, porque tem todo um processo, né, Carol? Eu trabalhava no supermercado, né?
como o Jones falou, todo o processo, né? Ele foi trabalhar na loja, ele foi em busca de melhorias para a loja de imóveis, enquanto eu ficava no supermercado. Porque até então o Comercial Souza pertencia à minha mãe e meu padrasto. E em meio a tudo isso, a gente também não veio as gravidez, né? Veio a Isabela, veio o João. Quanto né? tempo juntos que veio a Isabela? A Isabela foi logo no começo, eu engravidei em março, abril, né? Porque ela tem o quê? 6, né? 7 anos. Ah, tem 7, vocês estão há 8 juntos, tá? Isso. E aí tu tens outro menino de 4 anos. 4 anos. Então, no meio de tudo isso, veio as gravidez, veio o Jones se especializar em busca de imóveis de variedades para o Camacho, só que eu trabalhava no supermercado. Então, era tranquilo. Ele trabalhava na loja de imóveis, eu no supermercado, e à noite a gente se via em casa, e até então, tudo certo, né? As dificuldades e os desafios vieram quando a gente comprou, né? Realizamos o nosso sonho e decidimos comprar a loja da mãe, né? E ficaram lá naquele ponto. No caso, vocês compraram a loja, mas a loja continuou lá. Até então, como Comercial Souza, né? Como Comercial Souza. E daí o Jones chegou para mim e falou, agora nós compramos, agora deu de supermercado, agora vem para cá que eu preciso de ti. E daí foi aonde eu fui trabalhar na loja, tudo novo, né? E daí que vieram as dificuldades. E quando tu fosse, tu tava grávida ou já tinha a bebê pequena? Eu tava grávida do João e tinha a Isabela com 2 anos e meio. 2 anos. Entendi. Agora eu vou passar pro Jones. Tu conta mais um pouquinho? Não, eu quero que tu conte como é que foi. Tu só Assim. chegou na história. Porque assim, eu teria muita coisa para falar realmente. Mas quando a gente fala da nossa história, como o Jones falou lá no Recanto das Flores, eu fico muito nervosa e muito emocionada mesmo. Porque só a gente sabe, né? Só a gente sabe o que a gente passou nesses 8 anos. Só a gente sabe da dificuldade dos parentes estar fora e a gente ter que deixar os filhos com um, com o outro. Só a gente sabe, só eu sei o quanto o Jones buscou, quanto treinamento, quantas noites que eu acordava ele lá estudando. Então, eu fico muito emocionada mesmo. Daí eu começo a falar, mas daí começa, sabe, passar uma história, assim, eu fico lembrando de muita coisa. E daí eu acabo faltando as palavras às vezes. E o Jones fala melhor, é mais preparado e ele... Que nada, tá falando super bem, Carol. É fácil contar a nossa história, mas eu acredito assim que antes eu não gostava de falar e às vezes me perguntam, por que tu fala, por que tu gosta de participar? Porque é preciso ajudar até as pessoas que estão empreendendo, estão começando, que é preciso... sair um pouco dessa ilusão de que tudo é perfeito, Exatamente, né? De achar que a grama do outro é mais verde, de achar que, tá vendo... fala bem, às vezes as pessoas podem pensar, não, fala bem porque está acostumado, que nada. Eu era super tímido, muito medo, muita insegurança. Vai concordar comigo que a parte de ser professor também prepara a gente melhor para falar em público, né? Sim. A gente fala tanto, a gente é tão repetitivo e acaba entrando no automático isso de falar também. É claro que com câmera nem sempre é tão automático, né? Às vezes a gente fica com vergonha. A Carol ajuda. gosta, mas outras questões assim. Isso, mas voltando assim, eu gosto de participar aqui e de falar um pouco sobre isso, porque como a Carol falou, as dificuldades, né, tudo que a gente passou, eu tenho certeza que tem gente lá pensando agora assim, poxa, eu também passo por isso, poxa, eu também, é difícil para vocês, é difícil para mim também, eu pensava que era só comigo. Não, é com todo mundo. Empreender não é fácil. Empreender no Brasil exige uma série de habilidades e que nós às vezes achamos que temos todas as habilidades, às vezes temos metade delas, temos 1/3 delas. E quando a gente enfrenta os meios e a gente começa a empreender, aí vão surgindo essas dificuldades. Aí que vão surgindo. Enquanto eu estava lá gerenciando a loja, só gerenciava, e a minha sogra e o Sandro, né, que é o esposo dela, eles administravam, era uma realidade. Era uma realidade, eles faziam toda a parte administrativa. Quando caiu para nós administrar, cuidar de tudo, olha, eu fiquei com medo na época. Eu pensei, meu Deus, será que eu tenho habilidade para isso? E agora, o que eu faço? E aí mas tem que assumir. É por isso que eu gosto aqui de vir falar, vir conversar e falar para as pessoas, às vezes dar uma palestra, porque tem que assumir.
A vida é movimento, e se a gente não se movimentar, a gente não vai saber, né, o que está por vir. Vão vir dificuldades, vão vir, mas nada como se levantar, ir lá e fazer e superar as dificuldades. Também ter a consciência E ter a consciência de a gente que... precisa de ajuda, né? Exatamente. Eu sempre falo aqui no programa que todas as pessoas que eu trago, elas têm uma história empreendedora vinda de alguma situação ruim. Sim. Então, a gente já comentou, e eu comento várias vezes, né, a história da Nani, o salão dela, que é referência na região. Sim. Ela limpava o salão em Sim. Criciúma para aprender a pintar cabelo, para aprender a cortar cabelo, para Isso. aprender a fazer as coisas, para então abrir o salão dela, né? Exatamente. A Gi Ferreira costurava na garagem, né? O meu ateliê ficava no cantinho na cozinha. Então, as coisas, Sim. elas não acontecem por um acaso, as pessoas não são, de repente, abençoadas com uma loja, com um ateliê, com um salão. Não existe isso, né? Eu fiz o porque Empretec com ela, a né? Gi Ferreira ali do Sangão, né? é que faz vestido de Eu noiva. fiz o Empretec com ela, então a gente vê o quantas pessoas buscam, quantas pessoas vão atrás de formação, Estão trabalhando, estudando. estão em movimento, Isso. né? Nem tudo que a gente faz está sempre postado, né? Nem tudo tá Não. às claras, mas Não. assim, ó, tem muito trabalho nos Exatamente. bastidores, né? A gente começou, Exatamente. o Jones comprava, Exatamente. entregava, acho que só não montava. Olha, a única coisa... Via o Jones na loja, via o Jones Sim, sim. entregando móvel, via o Jones o dia inteiro. Tu comprava Sim. um armário. É, Depósito várias vezes. várias vezes, então a gente paga o preço, então é importante falar isso, é importante abrir, até para Claro. tirar, desmistificar essa ideia às vezes das pessoas de que acham, empreendedor tem Vai um trabalhar negócio... menos. Isso, ou é um iluminado, não é para mim. Então é por isso que eu gosto de falar para as pessoas, às vezes as pessoas querem empreender, tem o perfil de empreender, Querem tem abrir o ideia. negócio porque querem ter um tempo livre. É, Ai, eu olho. Ou, Eu tenho bastante tempo livre. isso, aí vão empreender de forma errada. Ou aqueles que têm ideia, têm vontade, têm sonhos, mas acham que não é para mim, é para os dois que estão lá, não é para mim. É para aquele cara, é para o outro. Mas não, é para todo mundo, tem desafios, todo mundo vai passar pelos desafios e tem que se superar, tem que levantar, tem que superar os medos, tem que ter perseverança. Então, e as dificuldades vão vir mesmo, e vêm, e tem que ir superando, né? E a nossa história, como a história de todo mundo que empreende, é uma história de superação, de dar um passo a mais, de aprender. Que não é só a parte boa, como tu Não. comentou. Então tem bastante abdicação. Uhum. A gente sabe que vocês têm crianças, Sim. então às vezes tem que deixar de passar um tempo livre com o filho, né? Tantos pais que conseguem passar mais tempo com o filho. Eu até estava conversando com a Carol, ela, às vezes me sinto culpada de deixar os pequenos, né? Então assim, a gente sabe que empreender, tu deixa de descansar, tu deixa às vezes de ficar com a tua família, tu deixa de fazer uma porção de coisas porque em prol desse sonho, né? Exatamente. É muito trabalho, né? Quem conheceu eu e a Carol há um tempo atrás, nós estávamos, a Carol, eu com 14 quilos a mais do que eu estou hoje, a Carol com 10 quilos a mais, né? Porque a gente mergulhou de cabeça no negócio, nós fomos empreender mesmo, nós fomos fazer. Esqueceram da saúde. Esquecemos da saúde, e aí, claro, aí tem que tomar cuidado. Por isso tem que buscar formação, informação e habilidades para não deixar cair nisso, né? Então nós esquecemos da nossa saúde, muitas vezes esquecemos também dos nossos filhos, esquecemos às vezes da nossa esquecemos da nossa espiritualidade, de tudo ao redor. Tinha um planejamento. Exato. Não que não quisessem, mas às vezes não arranjavam tempo para E o que era prioridade. Isso é um problema. E aí uma coisa que eu digo para todo mundo, eu falei aquele dia lá na palestra e eu falo para as pessoas, isso é empreender de forma errada. Pelo motivo errado. Porque tu empreender, tu construir alguma coisa, tu criar um negócio, mas não cuidar da tua saúde, dos teus filhos, da tua espiritualidade, não ter um tempo de qualidade para o casal, isso é empreender de forma errada, pelos motivos errados. É chegar no resultado sem saber o porquê, né? Que Isso. felicidade que aquilo traz, Isso. né? Às vezes a gente corre tanto atrás de uma coisa, a gente se estressa tanto, se incomoda tanto, que às vezes conquista e não tem o mesmo brilho, né? Aí alguém lá tá assistindo a gente vai dizer, mas aquela pessoa não fez isso e conseguiu. Exatamente, conseguiu dinheiro, conseguiu talvez sucesso naquela área. Mas e o restante? E nas outras áreas? E o sucesso com a família, o sucesso com os filhos? Isso tudo tem que ser pesado, isso tudo tem que ser analisado.
E eu acho que no começo a gente não tinha esse controle, não tinha esse cuidado, né? Não, na nossa relação, nós também não tínhamos a habilidade, porque como a Carol falou, ela trabalhava no supermercado e eu na loja, de repente ela veio trabalhar comigo. Eu tenho um perfil comportamental, ela tem o perfil comportamental dela, nós não entendíamos. E essa questão de perfil, gente, quando o Jones fala perfil, ele fala de perfil de liderança, né? Perfil comportamental. Perfil comportamental. É porque às vezes as pessoas acham assim, é o perfil da Carol, o perfil do Jones. Não, a gente tá distribuído em grupos de perfis, né? Isso. Então, às vezes tem lá um casal que um é de um jeito, o outro é do outro, não é por acaso, né? São as características de cada pessoa. Então, se tu tens uma pessoa que ela é um pouco mandona, um pouco exigente, a outra pessoa que é mais meiga, mais amorosa, que no caso é a Carol. É isso. Dava conflito, né? E aí o que a gente tava conversando, às vezes o Jones queria um resultado, queria que o trabalho desse certo, queria que aquilo acontecesse naquele momento, e aí a Carol às vezes não tava pronta para tomar certas decisões, né? Por medo de magoar, preocupada em agradar. Então tudo isso gera conflito. E aí o que eu tava falando pro Jones, né? O quanto esses cursos, o quanto essa autorresponsabilidade, né? O quanto a gente se enxergar também e começar a enxergar o outro faz diferença para que a gente não julgue uma pessoa que é diferente da gente, né? E todo mundo que é casado, todo mundo que já foi casado, todo mundo que convive em família sabe o quanto é difícil a gente entender o outro, né? Porque as mulheres a gente já sabe que a gente é um pouquinho complicada. E o quanto é difícil entender o outro, o quanto é difícil manter essa harmonia quando na verdade tu tá ali no trabalho e a coisa tem que dar certo, né? Então, o Jones sempre estudioso, né? Buscando sempre. E como ele falou, ele primeiro, né? Começou o processo de mudança, foi o ano passado, acho que foi em julho, né? Em julho ele começou a ir nos cursos, e até eu brinco, né? As minhas amigas de Uruçanga mandam mensagem, o que aconteceu? Me conta isso é o meu coach, né? Eu tenho um coach particular em casa, sou privilegiada. Porque eu sempre fiz dieta, sempre ia para academia, mas a gente não tem o resultado, é o efeito sanfona. Uma hora eu tô magra, uma hora eu tô mais cheinha, e o processo que o Jones, né, tá me acompanhando ainda, mas ele começou a passar ferramentas e eu comecei a seguir. Eu era uma pessoa que não lia nada, né? Era uma pessoa que dizia, eu não consigo e deu. Eu não sei cozinhar, então eu quero morrer sem cozinhar porque eu não gosto. E eu comecei a me desafiar com essas ferramentas, né? Então, resultado, menos 10 quilos. Hoje eu fui num treinamento do Paulo Vieira também. Tudo que o Jones faz, depois ele me dá a oportunidade de fazer. E é isso, a gente tem a consciência que a gente precisa mudar e precisa buscar. E sistematicamente, né? Em todas as áreas. E a gente está buscando, continuamos buscando, não para não. Quanto mais a gente busca, mais a gente mapear na vida aquilo que não está 100% para ir mudando aos pouquinhos, né? A gente acha bem interessante esse assunto. No programa a gente já teve coach de emagrecimento, já tivemos coach de vida, né? Coach profissional. Então, assim, a gente sabe a importância que é uma boa organização, a pessoa se autorresponsabilizar pelas coisas, né? Se enxergar, se conhecer. Porque se a gente não se conhece, fica tudo muito vago, né? Então qualquer caminho, qualquer jeito tá bom, né? Sim. A vida é relacionamento e as principais dificuldades que vieram com o empreendedorismo é de relacionamento. A gente vê hoje no mundo empresarial, né, os empresários reclamando muito disso, né, da dificuldade de lidar com, ou na relação com o cônjuge, né, dentro de uma empresa, ou com os funcionários, ou com os fornecedores, ou com os clientes. E na verdade é porque se relacionar exige mesmo da gente habilidades, certas habilidades, e infelizmente na educação tradicional nós não temos essa formação, né, sobre inteligência emocional. Então as dificuldades principais hoje no empreendedorismo, no mundo business, é de relacionamento, e eu tinha muita dificuldade com isso, de me relacionar mesmo. E não dá pra ver hoje a timidez que o Jones disse que tinha, né? Sim, eu era porque muito o Jones tímido. hoje, eu vejo falando em público, né? Inclusive ele deu uma palestra muito legal do painel empreendedor lá pro núcleo jovem da CIRG no ano passado. Falou super bem em público, então a gente não imagina que uma pessoa que hoje, né, consiga se comunicar, né, tão bem, fosse tão tímida, tão travada na comunicação. Tímido, travado.
E é a questão do propósito mesmo, é a questão do autoconhecimento. E aí é interessante que mudanças acontecem rápido, é interessante falar isso para quem tá assistindo, que mudanças acontecem rápido. Como tu falou mesmo, eu não gostava de falar em público, era muito tímido. Apesar de ser professor, eu tinha muita timidez. Não dava treinamento para meus funcionários por conta disso, palestras também não fazia por conta disso. E com o processo de autoconhecimento eu consegui quebrar isso, né? Por que não? Por que não falar? Por que não ajudar as pessoas? Por que não expor? Tentar, né? Por Porque que a não excelência tentar? também é um treinamento, né? Exatamente. Porque de primeira ninguém sai falando, né, fazendo palestra, ninguém Isso. faz isso. Então é uma mudança constante, né, um Isso. aperfeiçoamento, né? Uhum. E isso em tudo, na saúde, no físico. Então a pessoa não vai emagrecer no outro dia, Isso. né? Tem toda uma constância, né? O que eu tava conversando com a Shirley aqui é que as pessoas querem emagrecer, mas às vezes elas não querem saúde. Uhum. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado, porque a pessoa não tem que buscar a estética. Porque senão tu vai lá, toma remédio, tu faz um monte de burrada, Sim. acaba com teu estômago, passa mal e tal, e tu não sabe o que tu tá fazendo. Ela diz assim, não, primeiro a gente tem que ter uma vida saudável. Se essa vida saudável acontecer de gerar um emagrecimento e tal, que legal, Isso. né? Porque aí a pessoa tem que buscar, na verdade, um caminho melhor, né? Uhum. Não querer um resultado sem trilhar, né? Exatamente. E é colocar propósito, entender o seu propósito, a sua missão na Terra, a sua missão então, e não empreender pelo motivo errado, né? Isso é o principal, não querer emagrecer pelo motivo errado. Então, às vezes quer emagrecer porque, né, entender, aí consegue pagar o preço, aí consegue superar as dificuldades, não é na primeira dificuldade que vai desistir. E a história do empreendedorismo, acho que empreender no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas empreender no Brasil, com as dificuldades e características do nosso país, exige uma série de habilidades. Só que essas habilidades não são para pessoas iluminadas. Essas habilidades qualquer pessoa pode adquirir, desde que tenha disciplina, desde que tenha foco, desde que estude, desde que Desde que queira tenha superar, vontade. desde que tenha vontade, exatamente. Né? Então, e nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por vários desafios e ainda estamos passando. E vamos continuar passando. E todo mundo que empreende, né, é um dia após o outro, né? Não Exatamente. existe um resultado final, não. O Jones botou a loja, tá tudo tranquilo. Não, é apenas o início, né? É apenas Porque o início. depois que tu coloca a loja, tu tem que administrar, tu tem os funcionários, tu tem as demandas, as datas, né? Tem Isso. os pedidos. Então, é ali que começa o jogo, na verdade, né? Não Exatamente. tem um final. Ó. Ah, que legal, o Jones botou uma loja, então agora tá tudo certo. Não! Né? Tem toda uma conquista, Tem todos os bastidores, né? tem todas é isso aí. Tem que conquistar um dia após o outro. Exatamente. E aí no ano passado, na verdade é 2017, eu contratei um consultor e eu tinha um projeto muito bom para fazer. E ainda tenho esse projeto. E esse consultor, não, vamos fazer, Jonas, vamos fazer esse teu projeto. E ele começou a se relacionar comigo e ele começou a observar que faltavam algumas habilidades pessoais em mim. E um certo dia ele chegou para mim, Jonas, olha, teu projeto é muito bom, tem futuro, mas tu não tá pronto. Tu não tá pronto para fazer isso ainda. Vou te indicar umas coisinhas aqui. Daí ele me indicou coaching, PNL, e indicou algumas coisinhas que eu teria que passar primeiro para depois dar o próximo passo. E naquela época eu não fiquei bravo com ele. Eu entendi. De fato, falta algumas coisas. Então o que eu vou ter que fazer? Vou buscar essas habilidades. E comecei. Então, aí tu teve um empurrãozinho de uma pessoa que chegou e disse, ó, tem aqui Isso. alguns problemas que tu tem que acertar pra te poder Exatamente. conseguir superar coisas Isso. lá na frente, Aí né? o que acontece com a maioria das pessoas num momento desse? Ou fica irritado com a pessoa que fala. Ai, fulano falou que eu não tô Isso. preparado. Olha Quem como é fulano ele, não sei o quê. né? Exatamente. Desiste Desiste. do sonho, dos projetos. Porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai ter que tirar da zona de conforto. Vai ter que às vezes acordar mais cedo, dormir mais tarde. Não, desiste, não é pra mim. Essa frase é fantástica, não é pra mim. As desculpas, né? As desculpas, as historinhas. Começa a colocar historinhas, começa a colocar barreiras onde não tem, começa a colocar dificuldade onde não existe. Né? Mas eu me desafiei, eu vi. Então, que habilidades são essas? Comecei a prestar atenção nessa pessoa. E aí vem a questão de modelar, às vezes, as pessoas que fazem certo, ver quais são as habilidades que ela tem. E aí eu fui buscar. O ano passado eu fiz um processo de coaching, uma formação completa do coaching integral sistêmico.
Aham. né, que é a Febracis que tem essa metodologia, para desenvolvimento pessoal mesmo, para inteligência emocional. Porque a grande dificuldade está em relacionamento, e a dificuldade de relacionamento não está nas outras pessoas, está na gente mesmo. E aí eu preciso, então, me transformar, mudar a minha mente, transformar o meu modo de ver o mundo, não aceitar as coisas como são, não aceitar as verdades que eu tinha, né, as minhas verdades, as minhas crenças. E aí Duvidar da gente mesmo, duvidar né? da gente mesmo. Porque a gente costuma colocar a culpa no outro e às vezes tu tem que pensar, né? Tá, mas será que dessa vez a culpa não é minha? Isso. Será que tá acontecendo isso porque eu não tô preparado? Uhum. E começar a se questionar, né? Eu, A gente quer que todo mundo, às vezes a gente quer que todo mundo mude ao nosso redor, né? E na verdade a mudança começa pela gente. Quando a gente muda, tudo começa, o mundo muda, as coisas mudam. Tem chance daquela pessoa que tu conversou pra fazer determinado trabalho não fazer bem feito e a culpa ser tua, porque tu não explicou direito. Né? Tem chance de aquele cliente não, né, daquele cliente não voltar e a culpa ser tua. De alguma coisa dar errado na tua empresa e a culpa ser tua, né? Mas às vezes as pessoas ficam na conformidade de é porque o comércio tá fraco. as É historinhas. porque o Brasil tá em crise. Isso. E por aí vai. E aí, exatamente, o governo não vai, a crise, é assim mesmo, a dificuldade hoje, Mas tá assim pra todo mundo. isso. Ou a frase, que difícil, que dificuldade, que difícil que tá lidar com funcionário hoje em dia, não dá mais. Então são as historinhas que a gente vai contar. Aí a gente começa a pensar, mas peraí, tem gente crescendo na crise, tem empresa dobrando de tamanho, tem empresa abrindo, tem patrão, né, se dando super bem com seus colaboradores. Tem alguma coisa errada, então, Exatamente. comigo. Tem, E aí tu começa a olhar os defeitos que tem a tua empresa, as coisas que tu tá fazendo errado Exato. pra isso. modelar, né? Que eu achei muito interessante esse termo. Uhum. E o quanto isso também faz com que a empresa cresça de uma forma mais sólida, É. né? Aprender com os erros dos outros, Isso. né? Aí, esse livro aqui, ele é fantástico, ele é um livro pequeno, mas transformador, porque ele fala das 6 leis da autorresponsabilidade, e aqui eu comecei a perceber, assim, a minha fala, a minha comunicação, aquilo que eu falava, sempre colocando a culpa em alguém, sempre jogando a culpa no governo, ou nos meus pais, ou na minha esposa, acontece muito. Joga a culpa na esposa, joga a culpa nos filhos, joga a culpa nisso, joga a culpa no funcionário. Quando, na verdade, a transformação ela deveria vir através de mim mesmo, né? Então, por isso que eu busquei essa formação, e a gente está numa constante evolução, uma constante melhoria. Não tem um fim, né? Não tem Essas um fim, mudanças, né? E eu vou dizer uma coisa para ti, assim, a transformação, a mudança, ela ocorre na nossa vida por 4 fatores, né? Eu busquei a transformação, porque eu queria fazer muito uma coisa e eu não conseguia. E a mudança ela vem por 4 fatores. As pessoas mudam ou por medo, ou por dor, ou por constrangimento, ou por consciência. São 4 fatores que fazem as pessoas mudarem. Consciência, acho que muito pouco, né? Medo, dor, constrangimento ou consciência. São os impulsionadores, são os que levam as pessoas a se transformarem, a buscarem a mudança. Um porquê, né? É um porquê. Às vezes as pessoas mudam depois de uma dor muito forte. Tem muitos casos, né, de gente que para de fumar ou faz uma dieta porque vê que tá doente, tem algum problema, Exatamente. né? Então é sempre um choque, né? Um Nunca choque. natural, É. né? Não é natural a pessoa empreender, E né? aí eu Não é digo- uma coisa fácil, então Isso. acaba não sendo natural. A pessoa que empreende, ela passa por várias coisas pra se motivar e mudar, E né? tudo na vida. Aí eu vou falar para a pessoa que está assistindo a gente ali, vai esperar mudar quando? Quando sentir uma dor É. muito grande? Ou quando perder alguém muito importante? Ou quando perder uma oportunidade? Vai esperar mudar quando? Se transformar quando? Quando passar por um constrangimento enorme? Uhum. O convite que eu faço hoje, que foi o que eu busquei, é tome consciência. Busque a consciência, busque a informação, busque o aprendizado, busque a consciência para não ter que passar por dor. Aham. De alguém É talvez verdade. morrer, de alguém ser deixado. Às vezes um casal, a mulher não muda, o marido não muda, e só vai mudar depois que um pega a sua mala e vai para casa. É. Né?
Quantas vezes a Carol chegou para mim e disse assim, ó, eu não vou mais trabalhar contigo. É. Não vou. Não vou mais trabalhar contigo, porque do teu jeito não dá para trabalhar contigo. E quando ela falava isso, me vinha um medo muito grande, porque ela é muito importante. Para mim, ela é muito importante, ela é parte importantíssima dessa construção. E aí vinha o medo mesmo. Pô, e aí? E se eu perder? E se eu perder a minha esposa, a pessoa que tá... E aí se eu perder, a culpa é só minha. A culpa não é dela, né? Então, os desafios do empreendedorismo, de empreender, do relacionamento, de se relacionar com os funcionários, com os fornecedores, com os clientes, com os filhos, me levou à consciência, né, de buscar as habilidades que eu não tinha. E essas habilidades são para todo mundo. Acho que todo mundo tem a capacidade de buscar isso também, de melhorar e de colocar os seus sonhos em prática, porque todo mundo tem sonho. Tenho certeza que todo mundo que está em casa hoje tem um sonho, tem uma visão, tem um sonho, sabe, de viver alguma coisa, de visitar alguma coisa, de construir alguma coisa. E alguns medos impedem, né? E vai deixando, né? E vai deixando, e vai deixando. E o tempo passa tão rápido, né? Exatamente. Então, é isso. Nossa, é uma história. Depois de 3 anos, depois de 5 anos nós compramos a loja, vieram todos os desafios. Depois de comprar lojas, nós abrimos mais 2 lojas, né? Mas quanto tempo que tem aquela loja no Camacho? No caso, a loja de vocês hoje? Ficaram 5 anos trabalhando lá. E aí, há 3 anos, colocaram a loja no Camacho. Aí abriram uma ali no centro, né? Que é colchões. 2016. Em 1º de abril, hoje é 1º de abril, né? 1º de abril de 2015, nós compramos a loja e assumimos a loja. Do jeito que ela tá. 1 ano depois, 1º de abril, nós inauguramos no centro de Jaguaruna. A loja especializada em colchões. Né? Depois veio uma loja em Orleans, que nós abrimos uma loja em Orleans. E essa eu acabei fechando. E aí nós abrimos uma em Uruçanga. Que engraçado, vocês têm alguma coisa com 1º de abril, então? É 1º de abril, exatamente. Hoje é 1º de abril, hoje é aniversário de inauguração das lojas. E veja bem, tive que fechar a loja. E que coincidência, porque eu fui lá, porque a Carol me convidou para ir lá na loja no Camacho pra gente fechar a parceria. Então eles são patrocinadores do programa, né? E aí eu fui lá, eu falei assim, ô Jones, eu não vou te colocar em março, porque a gente já combinou que ia ser o mês das mulheres e tal. Mas então tu faz o seguinte, o primeiro programa de abril. E a coincidência foi tanta que caiu bem no dia 1º, né? Então foi muita coincidência, mas faz mais de um mês que a gente conversou e deu certinho no dia. Uma mensagem que eu queria deixar assim, que eu falo. Às vezes eu vou jogar futebol com meus amigos, aí eu falo isso e aí eles brincam. Como é bom jogar futebol com o coach, porque eles vão brigando e eu vou falando as coisas, né? Que assim, assim, ó, quem tem medo do ridículo jamais vai viver o extraordinário. Isso é uma frase muito forte, assim, e antes eu tinha muito medo. Medo de fracassar, medo de quebrar, medo de ter que fechar, medo de abrir e fechar, medo do que vão falar. Sabe, eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Não fazem por medo, às vezes, de coisas pequenas, coisas simples. Quem tem medo do ridículo, jamais vai viver o extraordinário. Porque às vezes, João, mas tu vai lá falar, nós estamos aqui, vai lá falar num programa ao vivo? Pois é. Às vezes não vem por causa do medo do ridículo, mas aí não vai viver o extraordinário de vir aqui também, contar a sua história e ajudar as pessoas. Às vezes tem medo de abrir um negócio, medo do ridículo, medo do fracasso. Gente, mas o que é o ser humano sem passar por um fracasso também? O que é o ser humano sem passar por um fracasso? São degraus, né? Então, às vezes, se tu não passa também por algumas coisas ruins, tu não aprende, tu não se melhora pra fazer depois melhor, né? E eu vou dizer uma coisa, o maior fracasso é não fazer. Porque tem diferença de fracasso. O fracasso, as pessoas acham que fracassar é tentar e não conseguir. Não, isso é um resultado. Tentativa, né? Isso é um resultado. Eu abri uma loja em Orleans, eu tive que fechar ela. É um fracasso? Não, é um resultado. Meu resultado lá não foi o quanto eu esperava. Se eu quiser abrir uma outra loja e não fechar, eu não vou poder fazer as mesmas coisas. Tu é um fracassado porque tu... Vai ter que analisar melhor. Exatamente, tem que analisar melhor, tem que planejar melhor. Mas chegasse a colocar alguma loja aqui lá em Orleans, na tua terra natal, não? Sim, coloquei uma loja lá e foi a que eu fechei. Lá na tua terra? Na minha terra natal.
Aí, mas, poxa, Jones, bem na tua terra. Terra! Gente, não foi. Loja lucrativa, loja legal, bonita, adorava a loja, só que eu queria uma sala maior, não conseguia. E pelo tamanho dela, o resultado que ela dava era condizente com o tamanho dela. Ou seja, no fundo era uma loja de sucesso, dava resultado. Mas não o resultado que eu gostaria de ter, né, para eu ter uma loja tão longe. Mas é isso. Às vezes as pessoas não fazem com medo do fracasso. Mas fracasso é não fazer, fracasso é não levantar, fracasso é ficar no sofá. Fracasso é ficar deitado, fracasso é não colocar os sonhos em prática. Melhor feito do que perfeito. E aí tu começa a pensar, né, que hoje a quantidade de coisa que mesmo com fracasso tu aprendeu, né? Nossa. Agora pensa a gente chegar, né, no fim da vida lá já velhinho, mas eu podia ter feito tal coisa, Exatamente. né? Então eu também penso assim, dá medo. A gente tem medo quando Sim. inventa as coisas, Mas tem o medo medo. é bom. Mas é o que te mantém vivo, Isso. né? É o que faz a gente ter motivo pra fazer as coisas, né? Colocaram um gráfico lá da vida do empreendedor, é engraçado. O empreendedor ele acorda, né? Vou dominar o mundo. Daqui a pouco ele vai, o empreendedor, né? O dia do empreendedor, não vou lembrar bem, mas assim, vou dominar o mundo. Aí quando ele começa a trabalhar durante o dia, ele vê, não é tão fácil assim dominar o mundo. Aí ele desanima. Aí ele, não, mas agora acho que vai dar certo. Aí ele se anima de novo. Daqui a pouco ele dá uma coisa errada, ele, meu Deus, quebrei. Aí ele desanima de novo, mas sempre subindo o gráfico, sempre subindo. Sempre subindo. Então, é isso. Muita motivação também para o empreendedor, né? Sim, tem que se Tem motivar. que ser uma pessoa motivada, porque é complicado, tem dias bem difíceis, então se tu é uma pessoa desanimada, tu não consegue lidar, né? A palavra de Deus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Com Deus tudo é mais fácil. Uma das coisas que transformaram a nossa vida é que quando nós fomos para o Camacho, nós não tínhamos contato com Deus, nós não tínhamos contato com o mundo espiritual. Eu era ateu e eu não acreditava em nada, acreditava única e exclusivamente nas minhas próprias forças e, coitado, né? Só passei dificuldade e só tive perdas. E depois que nós fomos pro Camacho, no Camacho nós descobrimos e aceitamos Jesus no Camacho. Na igrejinha lá do Camacho, na igrejinha quadrangular do Camacho. E isso foi muito importante porque nós começamos a nos fortalecer em Cristo, né? Nos fortalecer espiritualmente. Saber que tudo tem um propósito, tem um porquê. De que as tribulações e as dificuldades, na verdade, são para nos moldar, são para nos podar, são para nos melhorar para aquilo que está por vir. Né? Quando a gente poda uma árvore, uma planta, a gente poda ela para quê? Para ela vir mais forte, na verdade. Para ela vir mais bonita. E quando às vezes no dia a dia a gente passa por uma dificuldade, é para quê? Nós estamos sendo podados. Nós estamos sendo moldados para depois nós vir com mais força. Com mais entusiasmo e com mais experiência. Então é o que eu digo para as pessoas: enfrentem os seus desafios, enfrentem os seus medos, dão um passo. Às vezes a diferença em quem não faz e quem faz é um gesto simples, se levantar e ir lá e fazer. E quem não gera nada é porque fica sentado e não faz nada. Simples assim, é um gesto, levanta e faz. A vida é movimento. Né? Tá na hora de sim, a gente assumir o comando do barco da nossa vida, assumir o comando do teatro da nossa vida, ir lá e fazer, ir lá e não ser um mero espectador, esperando que as coisas aconteçam. Vai errar, vai falhar, vai ter medo, mas faz parte. Faz parte, melhor levantar, ir lá e fazer e aprender. Né, Linda? Fica mais fácil. Mas Jones, é tudo mil maravilha? Não, de vez em quando a Carol acorda, tô eu lá de madrugada, acordado, pensando. Porque às vezes os desafios dos dias seguintes são fortes. Mas eu tô lá, acordado, mas orando, estudando e vendo o que eu posso fazer para evitar isso. Então, faz parte, né? É isso. Gratidão por vocês estarem aqui hoje. Fiquei muito, muito, muito feliz com a vinda de vocês, porque foi inspirador. Com certeza o pessoal de casa também gostou bastante.
Vão haver mudanças na vida de um monte de gente, porque às vezes falta uma palavrinha pra gente acordar e eu tenho realmente que fazer a coisa acontecer, realmente eu tô deixando o tempo passar, e é por isso que sempre os nossos programas a gente busca trazer gente inspiradora, gente que tem conteúdo, que tem essa motivação, né, essa coisa boa do empreendedorismo para que as pessoas consigam realizar os seus sonhos também. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo, adorei. Tava nervosa, mas... Foi linda, não, nem pareceu, nem pareceu. Se tava, não pareceu. Jones, uma consideração final. Tem tanta coisa assim que eu queria falar, mas assim, uma última mensagem para quem está assistindo a gente é que quem não está preparado para ser criticado, quem não está preparado para ser vaiado, jamais vai ser aplaudido. Então aceite às vezes uma crítica, aceite às vezes uma vaia. Pense bem nesses jogadores. Eu gosto muito de futebol, eu presto muita atenção nesses jogadores, esses jogadores de alto nível. Eles são muito preparados emocionalmente, eles são vaiados, eles são xingados na internet, eles são criticados a todo momento. Mas eles vão lá, vestem o uniforme, entram em campo e fazem um gol, depois saem comemorando. Então quem não está preparado para ser criticado, não tá preparado para ser aplaudido. Os mesmos que nos criticam hoje vão ser aqueles que vão nos aplaudir depois que a gente conseguir fazer alguma coisa. Então, é isso. Não aceitem essa paralisia. Não aceitem ficar paralisados. Não aceitem não realizar, não colocar os seus sonhos em prática com medo de vaia, de crítica, de fracassar. Isso faz parte, vai acontecer. Isso só vai fazer você melhorar, se fortalecer, né? Então, é um desafio. Eu estou falando aqui, a Carol, nós empreendemos, nós temos um negócio, nós podemos quebrar daqui uns anos, nós podemos... Olha, faz parte. Tem que aprender, não pode repetir os erros, né? Mas essa é a mensagem. Quem puder ler esse livrinho aqui, ó. Quem puder ler esse livrinho aqui, O Poder da Autorresponsabilidade. Visitar a Coan. Visitar a Coan Colchões. Nós estamos com uma nova loja. Nós vamos abrir que legal, ó. Aqui em Jaguaruna, de 500 metros quadrados. Olha. Mais uma vez, às vezes me chamam de louco. Como, Jonas? Às vezes. Mas era um projeto que eu já tinha 3 a 4 anos atrás, assim, que eu já via isso. Só estava esperando essa sala vagar, né, que ela estava ocupada. E agora apareceu e agora nós vamos colocar em prática. É desafio? É desafiador. É um baita desafio montar. E é pra logo, né? É pra logo, é pro mês que vem já. Pra mês que vem. Então... Isso, e vai ser a nossa 5ª ou 4ª inauguração aí nesse período aí de 3 anos. Que legal. Então, já desejo muito sucesso, que dê tudo certo, que a inauguração seja linda. O pessoal já está avisado, então, que daqui um mêsinho vai ter a inauguração das lojas. Da loja que fica no Incruso, né? Onde é que fica? Na saída no Incruso? É Incruso, é? Antiga Onça Preta, né? Isso, no galpão que era da Onça Preta. Isso, mais à frente o Thiago e a Cassi, né? Vão inaugurar a loja deles também, que é a Criar Móveis. Perto ali da vidraçaria, isso, né? Exato, uma loja muito linda. Estão levando o comércio todo pro Incruso. Vamos pra lá. Já levei pro Camacho. Estão indo tudo pro Incruso. Vai lá, sim, nós vamos ficar sozinhos lá no centro, vocês têm que... O centro de Jaguaruna está crescendo muito. Eu fico muito feliz com o comércio de Jaguaruna, assim, com o quanto está crescendo. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. As lojas, elas estão caprichando nas fachadas, tá ficando muito bonito. Sim. Jaguaruna está crescendo muito, tem um potencial muito grande. Nós aprendemos a amar Jaguaruna, a amar essa cidade. A gente tem uma gratidão, assim, olha... Eu me emociono pela gratidão que eu tenho por essa cidade, porque aqui eu me descobri, aqui eu me transformei, aqui eu sou outra pessoa. E as pessoas nos receberam com muito carinho, gostam muito da gente. Os nossos filhos nasceram aqui e a gente tem um orgulho muito grande de ver essa cidade crescendo, prosperando. E cada vez que abre uma loja, mesmo que seja do nosso mesmo ramo, a gente fica super feliz porque é sinal que a cidade está crescendo. Com certeza, né? E gerando mais negócios legais, né? Porque se tu é sozinho, né?
tu acaba não trazendo tanta coisa, né? Não se Exatamente. esforçando tanto. E se tem uma competitividade, se tem bastante gente, se tem um comércio bem movimentado, acaba trazendo gente de fora, fica tudo muito mais legal, Então é isso. Agradecer vocês. E dizer para vocês que o sorteio do travesseiro e o sorteio do livro que o Jones trouxe pra gente, O Poder da Autorresponsabilidade, vai ser sorteado depois. Quando a gente finalizar o programa, eu vou lá olhar as numerações e entrar em contato com quem acertou o número. Então não se preocupem que eu não esqueci do sorteio. Caso não tenha sido acertado o número, aí a gente vai conversar com o Jones e a gente vai tentar fazer, então, Jones, um outro tipo de sorteio, né? Ou a pessoa entrar em contato com a gente, né? Vamos inventar uma outra forma de sortear esse travesseiro, Vambora, tá? Esperamos que já tenha sido sorteado, que já tenham acertado o número, para então, essa semana já ter um sono até melhor, ó. Isso. Gente, é um combo, né? A pessoa já tem o travesseiro e já tem o livrinho, ó. Isso. É um combo Noite dos Sonhos. Exatamente. Então é isso. Agradecer a todos os patrocinadores. Eu tô usando hoje roupa da Estação Jeans com acessórios da minha marca de joias, Sheila Beach, acessórios de luxo, brinquinho, pulseira. E a gente também, gente, a semana que vem vai estar com uma baita de um programa, então eu quero que vocês que gostam de arte, que gostam de fotografia, assistam a gente na semana que vem. Logo eu também já vou postar mais novidades sobre esse programa e novos patrocinadores também para entrar. Então a gente vai ter uma menina maravilhosa que trabalha com maquiagem, a Nara, ela vai começar a trabalhar com a gente também. E logo eu vou dar outras notícias, né, dos nossos patrocinadores, dos nossos projetos de fotografia também do programa, com o pessoal que fornece as roupas, a Estação Jeans, a Sunset, a vice-versa. Então é isso. Tenham todos uma boa noite. Semana que vem tem muita novidade. Eu espero vocês.